Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e eu estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês, conversando aqui no nosso canal sobre questões de geopolítica, de política internacional, né, de desenvolvimento econômico também, queira ou não, é um tópico importante para a gente prestar atenção, né? Eu queria hoje conversar com vocês sobre as guerras comerciais, né? Por que falar sobre guerras comerciais? Bom, em primeiro lugar, porque a gente vai ter esse ano as eleições nos Estados Unidos, né, as eleições presidenciais. Mais recentemente, a discussão sobre essa eleição está girando em torno da capacidade do Joe Biden, né, o presidente dos Estados Unidos atual, de ser o melhor candidato democrata contra o Donald Trump, né? Mas, na verdade, algumas outras questões elas acabam sendo importantes para a gente entender quais das políticas utilizadas pelo governo Trump foram mantidas durante o governo Biden, né? E, portanto, assumem os ares de uma política menos de um governo específico e mais de um tipo próprio de atuação dos Estados Unidos no sistema internacional, né? E por isso que eu queria conversar aqui um pouquinho sobre as guerras comerciais e o comércio em guerra, né? Porque, na verdade, essas duas questões acabam sendo pontos importantes, né, do cenário internacional e acabam estabelecendo, né, nos últimos anos, algumas das escolhas importantes que, inclusive, os outros países, como o Brasil, têm no cenário internacional, né? O Brasil deve ou não deve aderir à iniciativa do Cinturão e da Rota, né? O Brasil tem ou não vantagens em fechar o acordo de livre comércio com o Mercosul, entre o Mercosul e a União Europeia, né? São todas questões que vêm surgindo, que ainda que sejam meio que eclipsadas pelos conflitos importantes que a gente tem tido nos últimos anos, né? Como a invasão de Gaza por parte de Israel e também a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, a gente tem que, né, perceber também que essas dinâmicas elas têm impacto no comércio internacional e de uma forma ou de outra causam efeitos, né, no próprio funcionamento do sistema internacional como um todo. Então a ideia é um pouco discutir essa noção de guerras comerciais, né, e um pouco entender, né, o que isso significa, né, o que esse termo significa e por que ele se tornou importante atualmente, tá? Então, onde que está a origem da ideia de guerras comerciais, né? Onde que a gente pode enxergar esse início, né, digamos assim? Bom, em primeiro lugar, a questão do comércio e da guerra, ela é antiga já na discussão sobre política internacional, né? Se a gente for recuperar lá o que o pessoal da teoria das relações internacionais denomina, né, de liberal idealismo do começo do século XX, a gente tem lá, por exemplo, as obras como a do Norman Angel, né? A Grande Ilusão, falando que a guerra tem essa visão de que fazer guerra é bom para a economia, quando na verdade ela não é boa para o comércio e apenas para a indústria, né? Então tem já uma discussão de longo prazo, né, de longa duração aí, enfim, de mais de um século de pensamento a respeito dos impactos da guerra no comércio, mas especificamente esse modelo que a gente vem vendo mais recentemente surge em 2018, né, com as ações protecionistas adotadas pelo governo do Donald Trump com relação à China. Né? Então, bom, em 2018, o governo do Trump anunciou a implementação de uma série de tarifas e outras barreiras comerciais que seriam aplicadas sobre produtos chineses. Né? Alguns dos setores que foram atingidos: painéis solares, máquinas de lavar roupa, ferro e alumínio, televisões de tela plana, armamentos, satélites, equipamentos médicos, partes de aeronaves, baterias, ou seja, ainda que a gente possa observar, né, produtos meio díspares, né, como máquina de lavar roupa e aeronaves, né, e partes de aeronaves, na verdade a gente pode considerar isso como parte daquele complexo econômico, né, ligado tanto à metalurgia quanto ao desenvolvimento de alta tecnologia, né? E a gente percebe isso mais na argumentação utilizada pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, né, que elencou 4 pontos que motivariam, de uma forma ou de outra, o governo dos Estados Unidos a adotar essa política. Né? Por que os Estados Unidos estariam adotando, então, em 2018, essa política? Então, em primeiro lugar, a argumentação a favor dessas tarifas, né, da elevação unilateral de tarifas especificamente sobre produtos chineses, afirmava que a China utilizaria as restrições à propriedade estrangeira de empresas
e a limitação de participação estrangeira nos negócios do país, assim como vários processos administrativos, né, de revisão, licenciamento de produtos, abertura de alvarás para abertura de empresas, para solicitar ou pressionar empresas americanas a fazerem transferência de tecnologia. Então, a argumentação do Trump do governo do Trump, né, era que os Estados Unidos estaria perdendo, entre aspas, em razão dessa transferência de tecnologia, o desenvolvimento, né, a liderança no desenvolvimento tecnológico com relação à China, em razão dessa pressão. Né? A segunda argumentação dizia o seguinte: o regime regulatório de tecnologia na China força empresas dos Estados Unidos que buscam licenciar tecnologias a entidades chinesas, né, empresas chinesas, a fazê-lo em termos fora da lógica de mercado, que favorecem os recipientes chineses e não as empresas americanas. Né? Então, vocês percebem que, de um lado, né, a gente tem a argumentação relativa à transferência de tecnologia, e do outro lado, a gente tem a argumentação relativa a como que há uma certa deslealdade na visão americana com relação ao mercado chinês, meio que dizendo que a prosperidade chinesa só se dá em razão da transferência de tecnologia dos países ocidentais, especificamente dos Estados Unidos, ao mercado chinês. Né? O Departamento de Comércio dos Estados Unidos ainda argumenta que a China direciona e facilita injustamente o investimento sistemático em e a aquisição de empresas dos Estados Unidos e seus ativos por parte de empresas chinesas, né, de forma a obter tecnologias de ponta, propriedade intelectual e gerar a transferência de tecnologia para empresas chinesas. Né? Então, de uma forma ou de outra, né, os dois primeiros pontos falavam mais a respeito da transferência de tecnologia dos Estados Unidos para a China. Aqui, o governo do Trump já está afirmando que os produtos chineses, de uma forma ou de outra, dão dinheiro para a China, né, para que ela compre ações em empresas americanas e também faça essa transferência de tecnologia. Né? E, por fim, no quarto ponto, eles afirmam que a China conduz e apoia a invasão não autorizada e o roubo a partir de redes de computação de empresas americanas para acessar informações comerciais privilegiadas e segredos industriais. Né? Então, aqui, afirmando que essas tecnologias, né, e lembrando aqui, claro que o que me chamou mais atenção nessa argumentação foi o fato de ter um item, né, relacionado a máquinas de lavar roupa. Né? Mas não à toa, nós estamos falando mais recentemente, né, dessa luta pelos semicondutores e o processo ligado àquela ideia de ah, 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 transferência, né, de informações por meio da internet das coisas. Né? Então, o fato de que a máquina de lavar roupa, a geladeira, enfim, vão estar conectados nas redes de internet e por isso vão começar a somar e adquirir informações. Então, é interessante notar que nesse mesmo documento emitido lá em 2018, há provisões para possíveis embates no âmbito da Organização Mundial do Comércio, porque isso deve nos chamar a atenção. Né? Afirmou-se muito essa ideia de guerra comercial por se tratar de um movimento unilateral por parte dos Estados Unidos, né, que estaria, de uma forma ou de outra, evitando entrar em disputa com a China por meio das instituições internacionais que, inclusive, foram desenvolvidas com apoio e suporte americano, como a Organização Mundial do Comércio, né, como a própria OMC. Né? Essa ação do governo Trump em si já poderia enfrentar contestações legais nesse âmbito da OMC, né, sendo consideradas barreiras tarifárias não leais, né, ou desleais, enfim. Tanto que o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, na época, o brasileiro Roberto Azevedo, fez uma declaração indicando que práticas de reciprocidade poderiam escalar o embate comercial, transformando ele numa guerra. Né? Uma guerra por quê? Porque esse princípio da reciprocidade nas relações internacionais significa que um país pode fazer ao outro o que esse outro fez com ele. Né? Então, a elevação
de uma forma ou de outra desmesurada, né, aquilo que em termos de guerra a gente chamaria de escalonamento do conflito, né, ou seja, uma perda gradual do controle político do uso da violência em razão de partir para o tudo ou nada, digamos assim, no caso do comércio, poderia, de uma forma ou de outra, levar a uma situação em que o sistema internacional inteiro de comércio do mundo estaria em xeque, né? Porque a partir do momento em que a gente tem uma economia interdependente, né, em que a gente tem uma economia transnacionalizada, há o envolvimento de outros países também que deveriam, a partir daí, tomar posição com relação a esse conflito, né? Então, o que seria possível, então, a gente considerar enquanto uma guerra comercial, né? A gente poderia adotar uma perspectiva que elabore uma ideia a partir de dois termos, tá? Então, em primeiro lugar, trata-se da utilização do comércio para obter fins políticos, né? Então, a gente vê aqui fortemente essa argumentação jurídica, né? E é importante a gente lembrar que a guerra também tem um aspecto jurídico importante, né? De argumentação, de algum direito desrespeitado, e os Estados Unidos acusando a China, né, de ter agido de forma desleal para justificar a sua atuação que poderia parecer desleal, né? Ou a gente poderia entender também a guerra enquanto um conflito direto, né? Então, a utilização do comércio para obter fins políticos seria a guerra comercial, e o comércio em guerra seriam os efeitos da guerra nas redes de comércio internacional, né? Então, trata-se da utilização do comércio para obter fins políticos e, nesse caso, atingir o objetivo do protecionismo americano. Da política que a gente já tratou aqui no canal de America First, né? Ou seja, a gente tem ali também uma intenção do governo Trump de reorganizar a produção interna industrial americana, né, focando no protecionismo, utilizando-se das exceções da prática da guerra, né, para a organização dos fluxos macroeconômicos, né? E a gente vê isso nas políticas de pressão máxima, adotadas inicialmente no governo Trump, contra, por exemplo, o Irã, né, aqui em 2019, se não me engano, nós tivemos um caso aqui no Brasil em que um petroleiro, um navio iraniano, precisava abastecer aqui no Brasil e o governo, então ligado ao Donald Trump, aqui no Brasil impediu, né, criou uma situação problemática, porque a Petrobras se disse impossibilitada de abastecer esse navio, porque o navio era ligado ao governo iraniano era considerado um governo terrorista, né, enfim, pelos americanos. E então a gente vê, né, esse escalonamento dessa política de pressão máxima, né, usada pelos Estados Unidos nesse período. Bom, isso se torna uma questão mais relevante porque essa guerra comercial se dá num momento do sistema internacional em que a gente está passando por um efeito importante dos conflitos internacionais no comércio, né? Nas cadeias globais de comércio, nas cadeias globais de valor, né? A partir da Primavera Árabe, lá em 2013 até 2016, mais ou menos, a gente observa um movimento importante, né, de anexação territorial. Né? A gente não pode esquecer que a Primavera Árabe ela aconteceu naquele ambiente, né, da crise de 2008, né, das consequências da crise financeira de 2008, em que alguns países adotaram essa política de anexar os territórios, né, ou realizar conflitos para resolver pendências econômicas importantes, né, de organização do seu território. Então, soma-se àquela política de guerra comercial do governo Trump o tensionamento do comércio internacional por meio da imposição de uma série de restrições que não são de caráter tarifário, né, não estão ligadas ao comércio internacional, mas sim são efeitos, né, impactos dos conflitos internacionais que têm acontecido, que têm tido lugar, né, e que têm afetado a organização da dinâmica do sistema internacional, e em específico, tanto no fomento quanto da restrição das práticas comerciais no mundo. Alguns exemplos, né? A gente pode começar lá com o caso da Primavera Árabe, né? Uma onda de violência e instabilidade causada pela resposta violenta de regimes não populares no mundo árabe, né? Apoiadas pelos países ocidentais no norte da África e na Ásia Ocidental. Né? O principal efeito da Primavera Árabe nas cadeias globais de comércio foi a distribuição armada
a, a, a- desculpa, a destruição armada, isso exatamente, a destituição armada, né, do governo do Gaddafi na Líbia, né, por parte da OTAN, e o reforço do autoritarismo na Ásia Central. É importante a gente lembrar que os países do Golfo, por exemplo, adotaram uma política mais agressiva, inclusive prevendo aproximações com a Rússia, com Israel, mantendo as ligações com os Estados Unidos, né? E criando mesmo movimentos importantes de estados de bem-estar social pautados no trabalho migrante, né? Em razão das possíveis consequências da Primavera Árabe nesses países, né? Então, acho que é importante a gente perceber que a Primavera Árabe ela gerou, né, justamente no Mediterrâneo, no Canal do Suez, no Mar Vermelho, né, regiões de importantes rotas comerciais, uma região de instabilidade, né, que já vinha, enfim, foi construída, né, principalmente em razão dos efeitos do colonialismo europeu naquela área, mas que se intensificou nesse período da Primavera Árabe. Em 2014, a gente tem a anexação da Crimeia por parte da Rússia, que é o primeiro grande movimento de integração territorial por parte de uma potência nuclear sobre um país de grande extensão, né, que é o caso da Ucrânia. Anteriormente, a gente não via tanto essa política de anexação territorial. A gente via mais práticas de mudança de regime, né? A gente já falou aqui no canal sobre mudança de regime. Acho que é interessante, né, estabelecer essa diferença. É, em 2017, a China anuncia, né, o início das aplicações que levariam à iniciativa do Cinturão da Rota, né, a Belt and Road Initiative, a BRI, em que após uma fase de isolamento político, né, com sobretudo ações nas organizações internacionais para fomentar o seu avanço econômico, a China passa a usar, né, as suas indústrias de valor semi-agregado, né, meio que a característica dos BRICS como um todo, para entretecer novos eixos físicos, né, tecer novos eixos físicos de mobilidade comercial, tanto por meio de novas rotas marítimas, quanto por meio de novas rotas terrestres, em razão aí da BRI, né? E a disseminação, a partir justamente desse período aí, 2015, 2016, das práticas de sanção positiva e negativa. É aquilo que a gente vem observando alguns comentaristas chamarem de morte do multilateralismo, que na verdade foi a disseminação de práticas, né, mais bilaterais do que multilaterais, né? Ou seja, os países fazendo ligações ou entre dois países ou entre um número mais restrito de países, ao invés de utilizar as grandes plataformas mundiais, como a OMC, por exemplo, né, para executar suas políticas comerciais. Né? Apesar do uso mais corrente do termo sanções como uma questão negativa, né, a gente pode considerar os tratados de livre comércio ou blocos regionais como incentivos positivos, né? Sanções positivas para uma lógica específica de comércio, como a gente pode enxergar, por exemplo, no caso da Belt and Road, né? Então, que sentidos que a gente pode dar para essas dinâmicas? Principalmente, eu acho que a gente tem que levar em conta que elas reorganizam, de uma forma ou de outra, os fluxos que impactam o fomento, né, e a prática do comércio internacional por meio de um fechamento de territórios, né? Essa é uma ideia que eu tiro lá do Jean Gottman, né, um geógrafo da metade do século XX, que também está pensando, de certa forma, né, nos impactos de uma transição mundial, né, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, mas que em que esse fechamento de territórios não significa necessariamente o isolamento total dos países, né? Mas levando-se em conta que as fronteiras sendo sempre porosas, elas vão ser redirecionadas, né? Os fluxos vão ser redirecionados, né? Uma redefinição daquilo que pode entrar ou sair e como pode entrar e sair, né? O Jean Gottman vai falar que a circulação é a dinâmica territorial que ajuda a visualizar o ritmo da sociedade, né? E, portanto, observando essas dinâmicas, né, de impedimento de circulação do comércio internacional, de aumento da circulação em determinadas áreas, né, o fluxo, por exemplo, a transformação do fluxo econômico financeiro, né, da Suíça na Europa para os países do Golfo, que permite, inclusive, empresas, principalmente alemãs, mas europeias como um todo, né, ultrapassar as sanções diretamente para a Rússia, passando pelos países do Golfo, nos permitem tomar o pulso do funcionamento do sistema internacional, né, compreender
como que ele está funcionando hoje em dia, né? Então, um sintoma importante dessa reorganização do sistema internacional e dos fluxos comerciais internacionais na atualidade é um impacto quase nulo dessas sanções aplicadas pelo Ocidente alargado, coletivo, enfim, né, esse Ocidente expandido à Rússia em razão da invasão ao território ucraniano em 2022. Né? De acordo com os dados aos quais a gente tem tido acesso, essas sanções não têm prejudicado o dinamismo da economia russa e tampouco as trocas internacionais da Federação Russa com outros países, né? Em razão principalmente de dois fatores. Por um lado, existem diferentes níveis de dependência com relação aos produtos russos dentro desse conjunto de países que a gente está considerando o Ocidente alargado, né? Se há países como Portugal, Espanha, os Estados Unidos, né, que não dependem, o Canadá, que não dependem dos produtos russos, a gente tem países que dependem tanto de produtos de consumo, como é o caso dos países do leste europeu, quanto de matéria-prima, como é o caso da Alemanha, que depende muito do gás, que, portanto, cria, né, de uma forma ou de outra, uma dissonância interna nesse bloco, em razão às ações coletivas a serem tomadas com relação à Federação Russa, né? E a consequência não intencional da Primavera Árabe, que foi transformar, como a gente já comentou aqui, as monarquias teocráticas do Golfo Pérsico em hubs financeiros, né, em pontos de conexão financeira e logística, principalmente de logística aérea, né, fazendo uma triangulação e permitindo novos fluxos que escapem essas limitações aplicadas de forma direta, né? Então, ainda que essa não seja ainda que essa seja, na verdade, uma das várias dinâmicas que vem ocorrendo no sistema internacional, ela, de certa forma, ajuda a ilustrar a necessidade de compreender que na última década, né, se a gente for pensar aí 2014, 2015, né, foram perdendo força práticas de liberalização universal do comércio, que foram substituídas por relações privilegiadas bilaterais, ou com pouco, né, com um pequeno número de parceiros, assim como de determinação da política externa dos países com foco eminentemente comercial, né? Tanto que as decisões, essa ideia que a gente tem tido, né, de um sistema internacional mais tensionado, de certa forma é porque as discussões têm se tornado menos técnicas, elas têm se tornado mais políticas, né? Inclusive movimentadas por essa questão dos conflitos internacionais. Como foi possível perceber nos recentes casos de governos latino-americanos, né, e portanto dependentes dessa dinâmica que apostaram no hiperliberalismo, não existe mais a possibilidade de de argumentar uma autonomia de comércio sobre a política, como se tentou fazer na virada do século XX para o século XXI, né? Por alguns motivos. Em primeiro lugar, os rearranjos territoriais têm criado novas infraestruturas físicas, assim como novos incentivos para tipos de circulação de bens, produtos e pessoas, né, de maneira diferente daquelas que embasaram a globalização neoliberal dos anos 90 e anos 2000. Alguns exemplos, né, a produção dos conflitos interméxicos no continente africano, né, por exemplo, no caso da Etiópia, e mesmo, né, no norte da África, tem levado a repensar a utilização, por exemplo, do chifre da África, né, o caso da Somália, que está no estreito, né, que liga o Mar Vermelho com o Oceano Índico, né, junto do Iêmen, que é um outro conflito importante, tem criado muitos riscos para a circulação internacional, né? Se a gente tinha lá no governo Obama, né, entre 2008 e 2016, um retorno dos piratas, né, como tema de segurança marítima internacional, hoje em dia a gente já não fala mais tanto desses piratas, a gente está falando mais do efeito de conflitos que estão acontecendo em terra nessas cadeias marítimas de comércio, né? A formação de novos corredores logísticos, como o Belt and Road, a construção do Canal da Nicarágua e o impacto de conflitos em rotas costaneiras, né, como é o caso do Mar Vermelho, do Estreito de Hormuz, né, que é esse estreito que eu comentei agora há pouco, e a integração territorial fragmentada, né? Ou seja, uma integração territorial que, de uma forma ou de outra, se deu de maneira diferente em lugares diferentes, né? E que traz consequências, né? Aí a gente pode pensar, por exemplo, o Brexit como uma situação que
que deriva um pouco, né, da Grã-Bretanha não ter comprado 100% o projeto europeu, mas também o Mercosul, né, agora a recentíssima, né, entrada da Bolívia no bloco, tenta trazer de uma forma ou de outra, né, um equilíbrio maior, não só para o Brasil e para a Argentina terem acessos aos recursos energéticos bolivianos, mas principalmente para que Paraguai e Uruguai mantenham a sua participação no bloco, né, porque Brasil e Argentina tendem a dominar, sobretudo o Brasil, as discussões feitas dentro do Mercosul. E agora, né, com a participação da Bolívia, a coisa fica mais equalizada, porque são 3 votos de países, entre aspas, pequenos contra 2 votos de países, entre aspas, grandes, forçando, de certa forma, uma negociação maior para esses dois. Então, junto desses arranjos territoriais, a gente tem o reordenamento das cadeias produtivas, né? Ou seja, derivadas desses arranjos territoriais e dos processos de desenvolvimento econômico e que leva a um processo de revalorização política de lugares específicos, né? De pontos específicos, como canais marítimos, ou de territórios antes não integrados a lógicas de conexão internacional, né? Como é o caso da planície do Chaco aqui no Brasil e a construção das ferrovias em direção ao Amazonas e de lá para o oceano, ou o deserto de Gobi, né, na China, onde está não só a entrada para a Ásia Central, né, um caminho terrestre importante para Belt and Road, mas também a região de Xinjiang, né, que recentemente entrou muito nessa discussão, né? Nesse caso, é importante a gente considerar as cadeias produtivas como um todo, né? Desde o seu financiamento, né, que na década de 90 era majoritariamente concentrado em Wall Street, nos Estados Unidos, e hoje em dia tem um hub importante no Golfo Pérsico, até o comércio, digamos assim, mais tátil, né? Ou seja, de lojas de departamento. Aqui no Brasil a gente tinha as Americanas, né? Até a Shein, né, que é um comércio digital que depois vira material, né? Então acho que esse é um ponto, Shein, enfim. Bom, então por fim, a gente pode considerar que essas mudanças são profundas, né? E criam um novo tipo de áreas de tensão, ou seja, um conjunto de regiões potencialmente conflituosas, né, que não se reduzem apenas a uma lógica de oposição entre os diferentes recursos bélicos dos países ou dos grupos armados não estatais, mas sim a interligação entre fatores geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos. Essas novas rotas de tensionamento do comércio internacional, Taiwan, Etiópia, Congo, Xinjiang, Sérvia, a região do Essequibo, né, reúnem todos esses aspectos por se darem no momento em que as próprias bases de organização do sistema internacional estão, né, se deslocando e se acomodando, né? Algum tempo atrás a gente fez aqui no canal, acho que foi em 2020 ou 2021, em que a gente falou da mudança das placas tectônicas do sistema internacional, né? E é um pouco isso que a gente está observando. Isso se traduz, né, mais recentemente, na matéria do New York Times sobre a necessidade de contratar especialistas geopolíticos, né? Ou seja, que os investimentos financeiros agora não têm mais uma autonomia tão grande quanto tiveram nos anos 90, né? Então, acho que é mais uma lógica para a gente pensar um pouquinho no que está acontecendo e como está acontecendo, né? E prestar atenção aí dentro desse movimento. Tá bom, gente? Coloque aí os comentários de vocês, o que vocês entenderam, algumas dúvidas que vocês tiverem tido, dicas de temas aqui para o canal que vocês querem que a gente aborde, que a gente vai ficar muito feliz em receber, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima.